A partir de agora na Jovem Pan News Joinville. Pan News Entrevista. Muito bom dia aos ouvintes da Jovem Pan News AM 1250 e também que nos acompanham pelo youtube.com/Jovem Pan News Joinville. Começando mais um Pan News Entrevista e as nossas entrevistadas de hoje são Bárbara Domingues e Mariana Caie, da Maple Bear. Vem falar um pouco mais da escola para nós, para a gente conhecer um pouco mais sobre a Maple Bear. Sempre estão vindo aqui tirando dúvidas para a gente. A gente fica aquela, né, Mariana, a Bárbara? Se é uma escola de inglês, né? O pessoal fala de escola bilíngue, mas na verdade lá, como você falou na outra entrevista, é uma imersão total, né? É como se o pai deixasse a criança no Canadá todo dia de manhã, né? Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Eu queria que você explicasse para os ouvintes e também para quem está nos acompanhando pelo YouTube o que é a Maple Bear. Bom dia, obrigada por nos receber, Ricardo, eu e a professora Mariana. Então, a Maple Bear é uma escola bilíngue, né? Com a metodologia canadense, é uma escola canadense aqui em Joinville e em outros lugares do Brasil e também no mundo. Então, a proposta é oferecer a formação canadense para alunos em outros lugares fora do Canadá. Então, é como se você estivesse se preparando fora do Canadá para um dia escolher e se sentir preparado para buscar uma formação internacional. Seja formação acadêmica, ou seja formação de pós-graduação, enfim. Então, a gente está preparando o aluno desde muito cedo a não só aprender inglês, mas ter a sua formação em inglês, o que é uma grande diferença, né, de um curso de inglês, por exemplo. Então, a nossa abordagem não é preparar para somente abordar a língua, né? Somente ter o domínio do idioma, mas sim ter uma formação, ou seja, a criança vai aprender geografia, português, matemática. O português é importante também, né? Faz parte dessa formação. A criança vai poder atuar depois, futuramente, na sua formação acadêmica, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, é um diferencial, uma preparação que inicia desde muito cedo, né? E essa imersão lá é o tempo inteiro? Os professores falando com os alunos... Sim, como é bilíngue, a gente tem essa preocupação com os dois currículos, o currículo nacional, né? A Maple Bear atende todas as exigências e todas as diretrizes da base comum curricular e além do currículo canadense. Então, a criança sai com esse domínio das duas, essa formação nas duas línguas. Na educação infantil, é 100% imersão. Porque o que acontece? A criança vem, né, com um aninho, ela está desenvolvendo a linguagem. Então, é importantíssimo que ela seja exposta a esse segundo idioma desde muito cedo. Ela vai aprender as duas línguas de maneira independente e da mesma forma, né? Então, esse ambiente no qual ela está inserida dentro da escola vai proporcionar que ela entenda o vocabulário, que ela entenda os contextos, e que ela consiga aprender em um segundo idioma da mesma forma que ela desenvolveu o português. A gente introduz o inglês. A gente introduz o português apenas quando eles têm 5 aninhos, que já começa a iniciação e a preparação para a alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. Eu acho que vale ressaltar que esse processo é bem natural, né? A aquisição da segunda língua, por ser bilíngue, né? Então, as crianças, elas estão brincando. As crianças, elas falam em português entre si também, porém, tem termos que elas aprendem em inglês que elas utilizam em frases, por exemplo. Se elas estão brincando no parque, elas veem uma borboleta, elas falam, olha que linda essa butterfly. Então, é normal. E muitos pais até creem que isso é uma confusão que vai ser gerada na cabeça da criança. Acho que o medo de muitos pais em colocar numa escola bilíngue tão cedo é que vai confundir os idiomas, mas na verdade não. A criança, ela tem um cérebro muito mais elástico e muito mais à frente flexível. Do nosso, flexível, então ela tem essa capacidade de aprender os dois, usar os dois juntos sem confundir os dois, né? Então, é tão natural que ela nem percebe que idioma ela está usando. Esse é o nosso objetivo. Tudo para a criança é comunicação, né? Então, depois, quando ela vai amadurecendo, ela vai percebendo que a língua vai determinar o contexto em que ela está, né? Ou o contexto vai determinar que língua ela vai precisar utilizar. Se você aborda ela em português, ela vai responder para você em português. Se você a aborda em inglês, ela vai responder em inglês. E isso é muito característico de crianças bilíngues. Então, se você faz isso às vezes com uma criança que não tem esse contato de imersão, mas faz curso de inglês, ela vai precisar se preparar, né? Então ela fica às vezes surpresa quando você a aborda no segundo idioma, o que não acontece com uma criança bilíngue, porque ela já está super acostumada e para ela é natural, é
comunicação de forma geral. Então, é um grande diferencial ir construindo isso desde bem pequenininho. Então, vale a pena, né, para os pais que ficam em dúvida, não se preocuparem, e tem muita leitura sobre isso, sobre bilinguismo, o quanto é importante desde pequenininho e a diferença que isso faz nas próprias conexões, né? E sinapses, então é neurológico também esse processo, né? Utiliza, e as estratégias que a criança vai desenvolvendo na aquisição da segunda língua são estratégias que ela vai levar depois nas habilidades da escrita, nas habilidades da fala, no discurso, né? E na própria leitura. Então amplia muito mais a visão da criança de como se comunicar. Isso são habilidades essenciais para o mundo de hoje, né? Acredito que futuramente ainda mais. A comunicação é chave, né, em tudo que a gente faz. É que quando adulto, quando aparece uma segunda língua, para nós é outro mundo, né? Agora eu vou começar a falar inglês, parece que eu vou sair até do local, né? E a criança, quando começa, eu tenho a experiência de um amigo meu, que ele veio da Suécia para cá com 5 anos, o pai dele era sueco, a mãe dele falava sueco, o pai dele falava alemão, né? E ele veio morar para cá. Com 5 anos, ele estava uns 3, 4 meses aqui, eles trouxeram um palestrante e ele fez a tradução em tempo real no microfone com 5 anos para português, uma palestra em sueco. Então, tipo, né, então imagina a casa dele, que ele ouvia português, sueco, alemão, né, e hoje em dia, tipo, a irmã dele casou com um iraniano, daí ele fala também outra língua e assim vai, mas para ele é muito normal, né? Eu queria já aproveitar que a Mariana está aqui, que a Mariana contasse para nós como é esse caminho até ser professor da Maple Bear, né? Essa jornada aí para chegar a ser professor. Uhum. Então, na Maple Bear, a Maple Bear contrata professoras de pedagogia, né? Mais uma vez, reforçando, é uma escola de educação infantil, não é um curso. Então, após a formação em pedagogia, a gente tem um treinamento intensivo antes de entrar em sala de aula. Eu, por exemplo, tive 80 horas de treinamento com um canadense, que ele veio e então ele fez palestras, aulas e tudo mais. E uma das coisas mais interessantes desse treinamento é que muitas vezes você se sente a criança. Eles te treinam de uma forma que você é a criança para você entender como será na sala de aula. Então, o treinamento, as atividades apresentadas já são em forma de como você apresentaria para a criança em sala de aula. Então, é uma imersão na metodologia. A mesma coisa que a gente faz com as crianças, eles fazem conosco, assim. Então, após esse treinamento, a gente dá início nas aulas, porém, regularmente, canadenses vêm até aqui, eles assistem nossas aulas, eles dão ideias, eles participam conosco e eles vão complementando a nossa prática, né? Que creio que é muito rico. A gente recebe formações além da pedagogia, né? A gente aprende coisas que a gente não viu tão aprofundada na faculdade, e também as práticas canadenses, né? Algumas diferenças e algumas similaridades que tem com as brasileiras. Legal, legal. São 50 anos de história já da Maple Bear, né? São 50 anos. E é uma metodologia viva, porque com essa interação dos canadenses nas escolas, sempre há a visão de uma coisa diferente, né? Então, o professor é um ser que tem muito para oferecer, né? E nessa troca, como a gente faz muita troca entre alunos, com as famílias, então o ambiente da escola é de muita troca. E é isso que acontece quando os canadenses vêm, né? Eles não vêm para nos dizer assim, isso dessa forma está errado, ou não é assim que nós fazemos. Não, eles observam, né? Veem qual é o teu objetivo em desenvolver aquilo dentro da metodologia e como aquilo pode ser incorporado às melhores práticas, né? Então há sim essa abertura para discussão, para a gente também crescer junto, né? Tanto os canadenses entendendo a nossa cultura e entendendo esse processo, e nós também considerarmos e entendermos como funciona lá, né? Porque nada mais é do que trazer as melhores práticas da metodologia canadense, que também passou por uma reformulação na educação, em todo o sistema, na década de 50, e onde houve um investimento, com certeza, por parte dos professores e das autoridades em pensar a educação de uma outra forma. E foi aí que a Maple Bear surgiu também, então trazendo as melhores práticas. Hoje o canadense que atende a Maple Bear Joinville também tem contato com a Maple Bear de Hong Kong, de Singapura. Então toda essa informação e esse conhecimento e essa experiência, essa vivência, ela está em constante mudança, porque sempre há coisa nova, né? Sempre há algo novo. O material é reformulado constantemente, então todo ano a gente recebe uma atualização, porque as crianças todo ano vão evoluindo, né? Então as crianças não aprendem mais da mesma forma que eu, você, a Mariana aprendemos, então isso precisa sim ser levado em consideração.
É até uma desconstrução que nós temos que fazer no nosso cérebro, né? Enquanto não professores, repetir com as crianças aquilo que foi ensinado pra gente. O modelo tradicional em que a gente aprendeu, não. É uma desconstrução gigantesca que acontece antes de entrarmos em sala pra gente poder ser diferente, né? E através dessa diferença ter resultados diferentes. Bárbara e Mariana, eu tenho uma pergunta. Como funciona o estímulo para essas crianças a partir de 1 ano, né? Para essa aproximação com o inglês? Porque, nossa, 1 ano, né? Elas, né, a partir dessa, elas estão começando a falar, né? Como funciona esse processo? É uma fase bem importante desde 1 ano, como eu falei, a criança tá entendendo o mundo em que ela vive e tudo que ela quer fazer é explorar. Então, o brincar dentro da metodologia tem um papel importantíssimo para que a criança descubra o mundo que está à volta dela e ainda assim tenha a interação por parte do professor e muito estímulo da linguagem. Então, no brincar, a gente prioriza essa interação e a criança vai adquirindo a língua de forma muito tranquila e muito interessante, porque ela se interessa por aquilo. Não pela língua em si, mas pela brincadeira. E ela precisa da linguagem para poder se comunicar e poder se expressar. Então acontece de uma forma muito tranquila, muito natural. Nós temos 2 professoras em sala de aula, dependendo do número de alunos. Os menores, claro, precisam de um cuidado maior, mas o fato de ter 2 professoras em sala de aula não é apenas para dividir a atenção com as crianças, mas tem um papel muito importante. As crianças aprendem nos vendo os adultos se comunicarem. Então, isso é importantíssimo. Eles perceberem como é a forma de fazer uma pergunta, como é a forma de fazer uma resposta, como os adultos se comunicam. E isso dentro da escola precisa ser um estímulo constante para as crianças. Então, no brincar, a gente convida, a gente utiliza, né, o diálogo constantemente para que eles se sintam sempre acolhidos e sempre estimulados. E o interessante dentro da metodologia é que a criança ela é protagonista de tudo que é feito dentro da sala. Então, se nós trabalhamos nos centros de aprendizagem, que é o formato da metodologia, a criança ela escolhe, ela aprende a fazer escolhas, né? E ela aprende a se conhecer também e desenvolver os seus próprios talentos. Então, tudo isso é estímulo. Não há aquele tempo limite, eu vou entregar uma atividade e nós precisamos fazer em tal tempo. Não existe isso. Dentro da metodologia, a gente, claro, ensina as crianças a fazer o time management, né, que é precisamos começar e finalizar uma atividade, mas ainda assim promove que a criança desenvolva as atividades dentro do seu ritmo e de acordo com o seu talento, com as suas habilidades. Então, esse estímulo, ele não é isolado e ele não é sempre o mesmo, né? A criança vai se tornando protagonista de tudo que é criado e isso faz uma diferença enorme na paixão dela por aprender, que é um grande diferencial da Maple Bear, né? O que a Maple Bear deixa para a criança enquanto indivíduo é a paixão pelo aprender, porque ela participa daquilo que ela quer aprender e ela constrói o aprendizado. Então, o professor é só um mediador ali, alguém que vai promover todo esse estímulo, né? E que vai guiar, claro, a criança, com certeza. Então, é tudo um conjunto, né, Mari? Isso, vale lembrar também que tudo na sala é estímulo, as paredes são estímulo, os brinquedos são estímulos, né? Então a criança tem uma certa liberdade, a gente chama de alguns momentos de free play, de escolher o estímulo que ela quer naquele momento. Então ela escolhe determinado jogo ou determinada atividade que ela gostaria e através disso é estimulado, né? Mesmo sendo brincadeira, tudo na sala de aula da Maple Bear é intencional. Então qualquer brincadeira que ela está fazendo dentro da sala de aula é intencional, foi pensado, tem um objetivo e um resultado a ser alcançado. Então, tudo é estímulo, né? A criança, ela vai e ela pode atingir o nível que ela conseguir no tempo que ela conseguir. Por exemplo, na minha sala eu tenho alunos de 4 anos, a gente chama de JK, e eu tenho um aluno que ele já está escrevendo, lendo, conta de estímulos que ele recebeu e que ele teve um insight interno, né? Então ele quis começar, é algo muito natural dele. Então a gente não força ele a ir muito além, mas a gente estimula ele para que ele tenha a capacidade de ir além. Ao mesmo tempo, eu não forço os que não estão prontos a chegar em um patamar que não é o tempo deles ainda. Então cada um tem o seu próprio tempo e tem esse respeito no tempo de aprendizagem. E isso só é possível numa metodologia que permite isso, né? Infelizmente, no modelo tradicional não é possível, né? Porque você tem o tempo para começar, a criança todos precisam terminar dentro do mesmo tempo. Infelizmente, quem não terminou às vezes fica com o trabalho incompleto. Exato, a mesma atividade para todos. Então, a Maple Bear traz essa desconstrução sobre a forma como a gente foi inserido, né, a aprender e a desenvolver aquilo que a gente gosta.
Legal. A gente está conversando aqui com a Bárbara Domingues e também a Mariana Caillé, da Escola Bilíngue Maple Bear. Depois do intervalo a gente volta com mais informações. É bem interessante esse assunto, até porque para os pais principalmente, essa história de desconstruir a forma de como a gente aprendeu inglês é muito importante, até porque a gente vê que hoje no Brasil, né, principalmente os brasileiros têm uma dificuldade muito grande com uma segunda língua, né, seja inglês, francês, espanhol ou qualquer outra língua. Depois do intervalo comercial a gente volta com o pessoal da Maple Bear. Pan News Entrevista. De volta com o Pan News Entrevista aqui em AM 1250 e também pelo youtube.com/Jovem Pan News Joinville. Estamos aqui com a Bárbara Domingues e a professora Mariana Caillé para falar sobre da Maple Bear, falar sobre a Escola Bilíngue Maple Bear. A gente estava comentando antes aqui no intervalo da estrutura, né? Porque a Maple Bear é ali onde era a V12, né? Que muita gente entrava na V12 e aproveitava só tipo o hall da festa, né? O salão, mas tem um espaço muito grande lá atrás, né? Foi feita toda uma transformação no prédio também, então acho que vale muito a pena conhecer a estrutura também, né? Certamente, a gente tem um parque gigantesco, porque como a gente comentou antes, o brincar é super valorizado dentro da metodologia e a criança precisa de diferentes estímulos. Então, hoje, qual é o perfil da grande maioria das crianças, né? Normalmente mora em apartamento, então tem um acesso limitado a parques, areia, bagunça, sujeira. Então, a gente precisa sim promover esses momentos dentro da escola. A escola precisa ser esse lugar onde a criança recebe estímulos diferentes. Então, a gente tem um parque enorme na parte de trás da escola, com gramado, com areia, justamente para a criança estimular e receber, ter diferentes materiais para manipular e para brincar. E muito dessas decisões, né, da escolha, do porquê da areia, do porquê da grama, do porquê esse tamanho de parque, o porquê esse tamanho de brinquedo, tem a participação dos canadenses também. Então, para a escola operar, ela precisa atender uma série de critérios bastante exigentes, né? E a partir do momento, então, que a escola está apta, ou com todas as ferramentas e tudo aquilo que a criança precisa para ser estimulada e para a aplicação da metodologia, aí, então, a escola pode operar, né? E a partir daí a gente vai sempre fazendo melhorias e sentindo qual é a necessidade, de acordo com a faixa etária, de acordo com o programa e com a atualização do programa. Então, existe uma preocupação muito grande e bastante ativa, né? Essa participação dos canadenses na decisão que é tomada principalmente da estrutura, né, dos espaços. As salas de aulas são bastante amplas, a gente tem um número limitado de alunos por turma para garantir que toda a atenção e toda a proposta consiga acontecer de modo a atingir todos os alunos. As salas de aulas também são especialmente projetadas para esse tipo de ensino, é isso? São. A metragem quadrada também é delimitada pela franquia, né? E isso traz uma segurança para a família que um dia, né, hoje, por exemplo, está em Joinville, daqui no futuramente muda-se para, vou usar o exemplo de Hong Kong, por exemplo, muda-se para Hong Kong. Então ele vai ter a mesma estrutura Maple Bear, porque é assim que uma franquia funciona. Então ele vai ter a adaptação de estar uma nova cidade, num novo ambiente, mas a língua para ele não vai ser um desafio, né? E a única preocupação que a criança vai ter é de fazer novos amigos, porque o ambiente é familiar. Esse é um ponto muito importante, né? Se a pessoa mudar de país, né, e for para uma outra escola Maple Bear, vai só, como você falou, só novos amigos, mas vai ser o mesmo idioma ensinado, a mesma metodologia, tudo igual. Isso, existe uma padronização, né? Os professores treinados da mesma forma, ou seja, a abordagem do professor, a estrutura vai ser bem parecida, porque essa é a forma como a Maple Bear estruturou tudo isso, né? E para garantir a qualidade também. Então, existe um programa que se chama Quality Assurance, que é a certificação de qualidade, onde as escolas né, no mundo são sempre auditadas para que a metodologia e toda a operação aconteça de forma a seguir os padrões da Maple Bear. Então, isso acontece tanto na área pedagógica quanto na área operacional da escola. Aqui em Joinville, quando surgiu, era a educação infantil, isso, né? Isso. Até
atualmente nós atendemos de 1 a 5 anos, então um aninho completo, até 5 anos completos, e assim a escola vai crescendo organicamente. Então as turminhas vão crescendo e fazendo a escola prosperar de forma orgânica, né? Então é um compromisso, né? Já que cresce nós temos ali dentro do ambiente. Um plano para oferecer a formação até o high school, até o ensino médio aqui em Joinville. Ah, legal, legal. Então, a criança, se ela, vocês conseguem adaptar, se ela já não entrou na escola, o pai estiver ouvindo agora, e fala, meu filho já tem 4 anos. Tem como colocar ainda? Dá tempo? Com certeza. Com certeza. É super importante a criança já ter essa vivência o quanto antes, né? Como a gente explicou, a criança ela é muito receptiva para todas essas mudanças e para tudo que a gente propõe a ela, né? O aprendizado é uma questão de sobrevivência para a criança. Então a gente precisa sim levar sempre isso em consideração e acreditar no potencial da criança, porque eles conseguem coisas maravilhosas num espaço muito curto de tempo, pela motivação, né? Então o nosso papel também na escola enquanto educadores é fazer essa motivação, né? É despertar na criança aquilo que já é dela. A gente só vai orientar e fazer com que isso se aflore cada vez mais e que ela se sinta empowered, né? Que ela se sinta empoderada para desenvolver aquilo que já está nela. A aquisição de linguagem, inclusive, né, ela tem certos estágios a serem respeitados. A criança, primeiro, ela vai ouvir e acostumar a ouvir, e então, a partir de ouvir, ela vai estar compreendendo a mensagem. E quando a criança ela entra numa adaptação tardia, vamos dizer, agora, né, os alunos que estão já acostumados com a metodologia, com a língua, com a escola, eles têm um papel muito importante nesse processo. Porque o professor, ele é um facilitador do conhecimento na Maple Bear. Então, por exemplo, entrou uma criança e ela não sabe usar a tesoura ainda. Então, eu posso muito bem pedir para um aluno meu ajudar essa criança a usar a tesoura. E a criança vai achar o máximo, porque ela está aprendendo com o amigo. E com a linguagem é a mesma coisa. Os amigos ajudam com a linguagem, ajudam na adaptação. E a criança tem o tempo dela, assim. Quando passa um mês que ela está na escola, a gente não consegue nem notar assim, nossa, olha, ainda tem dificuldades. Não, sim. Ele se sente completamente seguro, porque um dos nossos primeiros objetivos com a adaptação é com que a criança conheça o ambiente, se sinta segura ali, se sinta livre, né, para estar ali e se expressar. Então, as crianças que já estão adaptadas também têm grande participação nesse processo. Legal. E se o pai quiser colocar, é muito cedo já para a matrícula para o ano que vem? Já pode ir lá conhecer a escola? Já pode matricular? Fica aqui o convite para todas as famílias que querem conhecer a metodologia canadense, né, que querem conhecer um pouquinho da Maple Bear, para fazerem uma visita à escola. Nós estamos localizados na Rua Visconde de Toné, no número 1103. É a antiga V12, para ficar mais fácil, ali no batalhão. Isso. Às vezes quem não sabe onde é a antiga, na esquina do batalhão ali. Isso. Né? Então, excelente localização, a gente tem uma estrutura muito, muito acolhedora, né, ampla, também bastante arejada, que isso às vezes é uma preocupação dos pais, né, precisa ser parecido com a casa da criança. Sim. E no final das contas vira uma segunda casa, né, vira a segunda referência. E para as famílias também que quiserem entrar em contato, né, para maiores informações, eu vou deixar aqui o WhatsApp, é 98871-1830. 98871-1830. Isso, aí temos toda a equipe para acolher essa família e explicar um pouquinho sobre o que é a educação bilíngue, educação canadense, aqui em Joinville. Vai visitar, já leva a criança lá para ver o que ela acha do ambiente, que a opinião pra também ela experimentar, é importante, né? Com certeza. Ver as outras crianças lá é importante. E esse fato do pai conhecer a escola, também o corpo docente, né, conhecer lá os professores e a estrutura é muito importante, né? Família e escola, é uma atenção que o pai tem que dar, né? Isso, família e escola tem que estarem alinhados, e quando a gente está alinhado, família e escola, o maior beneficiado é sempre o aluno, né? Então, esse é o caminho, a gente não vê de outra forma. Legal, muito obrigado pela participação das duas aqui, pela explicação, e fica o convite para conhecer então a Maple Bear, a antiga V12, vai ali, escola bilíngue, quanto antes colocar melhor. Eu acho que vale essa experiência, vale conhecer também outras crianças e de repente até conversar com outros pais, né, que já tem as crianças lá, para saber a experiência. Até a Bárbara falou na outra vez, a criança está em casa, né, one piece for you, one piece for me. Então, isso, de forma natural. De uma forma natural para a criança aquilo entra e não tem problema nenhum em confundir isso. A gente já sabe, já é provado que, né, para a criança é só benefício. É só benefício. Obrigado mesmo, mais uma vez, pela presença de vocês. Obrigada, aqui no Ricardo, programa. Obrigada pela recepção. Obrigada, Mari, pela presença, pela parceria.
Sejam sempre bem-vindas, tá bom? Obrigada. Fechando mais um Pan News Entrevista por aqui. Depois do intervalo tem painel Pan News. O âncora do programa, Fernando Gonçalves, já está por aqui. Depois do intervalo, então, painel Pan News aqui na programação da AM 1250. E também você vai ter acompanhamento pelo youtube.com/Jovem Pan News Joinville. A Jovem Pan News Joinville apresentou Pan News Entrevista. De volta amanhã.